Viviane, a senhora me falava, quando a gente conversou sábado, que a senhora mora no condomínio, né, nas proximidades aí onde aconteceu o acidente. Trazer detalhes como tudo aconteceu? Então, eu no momento da queda, eu estava em Campinas, né, uma cidade próxima a Vinhedo, que eu estou aqui, eu estudo aqui em Campinas. Eu estava com uma amiga que também estuda aqui comigo, e ela relatou, caiu um avião em Vinhedo na nossa cidade. Conforme ela falou, o bairro da Capela, entre os condomínios Recanto Florido e Vila Ipicaú. Aí eu me assustei, porque eu moro no condomínio Vila Ipicaú. Inclusive, por uma imagem, vocês podem observar que é a casa da minha vizinha. Então, o avião sobrevoou essa casa, né? E ele caiu a 200 metros da minha casa. Mas a minha vizinha estava presente e realmente foi um barulho muito grande. Relato de todos, essa imagem vocês podem ver que é de frente da minha casa que foi feita essa imagem. Então, ele sobrevoou a minha casa e da minha vizinha e caiu ao lado. Viviane, no momento a senhora disse que estava em Campinas, só para as pessoas que estão, como a gente está na Paraíba, claro, sendo acompanhado por todo o Brasil, mas só para as pessoas entenderem, de Campinas para Vinhedo, quantos quilômetros? As proximidades. 20 quilômetros. Então é muito próximo. Então é uma cidade muito próxima, cidade muito próxima, né? De uma da outra. Vinhedo tem uma população de quantos? Uma população de quantos habitantes? 76 mil habitantes, mais ou menos. Bom, uma cidade muito maior do que a cidade de Cajazeiras, onde a gente está, na sede, muito maior do que a cidade de Souza. E, claro, só para as pessoas entenderem. Então, Vinhedo é uma cidade grande, de porte médio, né? E próximo, esse avião estava... de onde ele saiu e onde é que ele ia chegar? Ele saiu da cidade de Cascavel, no Paraná, com destino a São Paulo, no aeroporto de Guarulhos. E aí, nós como moradores ali de Vinhedo, a minha residência, ela fica a uns 80 quilômetros, mais ou menos, do aeroporto de Guarulhos, né, onde seria feito o pouso em São Paulo, mas a nossa residência fica a 15 quilômetros apenas do aeroporto de Viracopos. Boa tarde. Então, é muito próximo do aeroporto de Viracopos, tanto que em cima do nosso condomínio existe, agora não tanto, mas um tempo atrás, uma rota de avião. E quando nós ficamos sabendo que esse avião ele veio por Valinhos, que é Campinas, né, uma gigante, a Campinas tem mais de 1 milhão de habitantes, ele passou por Valinhos, só que ele não virou para esquerda, sentido São Paulo, ele fez o caminho inverso, ele virou à direita, sentido Viracopos. Ninguém está cogitando essa possibilidade, mas eu acredito, gente, eu sou leiga da aviação, eu não tenho nenhum conhecimento de aviação, eu tenho conhecimento da área de necrópsia, não da área de aviação, mas eu acredito que ele tenha feito contato com o aeroporto de Viracopos, em Campinas, que o meu condomínio ele fica muito próximo ali do aeroporto, provavelmente para ele tentar pousar nesse aeroporto, porque ele fez o caminho inverso, mas ele não conseguiu chegar a tempo. Viviane, boa tarde. Pelas imagens, a gente acompanha aí esse condomínio, me parece que é tipo chácara. Ele fica muito próximo à cidade, ele é separado um pouco? Então, esse condomínio, tanto o Recanto Florido quanto o Vila Hípica, geralmente os terrenos têm 1.200 metros. Mas antes tem a parte dos bairros, que as casas são muito próximas. Então, pelo que nós observamos, foi nítido que o piloto e o copiloto tentou a todo momento e conseguiu desviar de escolas, creches, empresas e as casas ali do bairro.
Tanto que entre o condomínio Vila Ípica 1 e o Recanto existe uma área de mata preservada. Então, provavelmente, quando eu acredito que ele percebeu que não tinha como chegar no aeroporto de Viracopos, ele tentou, infelizmente, acho que um pouso de emergência, mas quando ele viu que realmente não conseguiria pousar o avião, ele tentou um espaço para que nenhuma pessoa em solo fosse atingida. E realmente ele conseguiu. Por isso eu falo, nós que moramos ali sabemos que eles tiveram uma capacidade, um profissionalismo, tanto o piloto quanto o copiloto. Porque se ele passa alguns metros, ele atinge escola, empresa, e aí seria uma tragédia muito maior. Está hoje a questão dos moradores, tem acesso, não tem acesso? Existe algum tempo que eles determinaram, Viviane, para que fosse feito todo esse recolhimento dos corpos, ou não tem esse tempo determinado? Então, todos os corpos já foram ontem, até a tardezinha de ontem, já foram encaminhados para o ML Central em São Paulo. Então, não tem mais a presença dos corpos no local. Somente a perícia ali tentando tirar partes da fuselagem do avião, que ainda consta no terreno, né, no condomínio, mas os corpos já foram todos encaminhados ao IML para reconhecimento. E como é que está agora? A senhora hoje deve ter saído, a senhora estava em Campinas, que fica 20 quilômetros de Vinhedo. Como é que está nesse momento o local? Claro que ainda deve existir ainda, eu estava vendo uma reportagem ontem nas TVs nacionais, de que toda a retirada da parte dos aviões, tudo será da empresa, não é isso? Isso, exatamente. Toda a parte da empresa e também para o morador, né, da casa, que felizmente não atingiu a casa, atingiu só a garagem da casa, né? Não atingiu ninguém em solo, mas eles vão fazer toda essa retirada e a reconstrução mesmo dessa área que foi afetada, da garagem e parte da casa. Diana, as reportagens que a gente tem acompanhado aí dão conta de que houve um problema não no avião. Eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: avião não cai, avião é derrubado. Então, o que se comenta aí é que o piloto tentou baixar e a torre não deu permissão para que ele baixasse porque as asas ficariam congeladas. O que é que vocês têm escutado a respeito disso aí? Nós temos escutado isso mesmo, do problema do gelo. Só que, inclusive, na cidade de Vinhedo, quando nós temos aniversário na cidade, tem a presença da Esquadrilha da Fumaça. Então, no momento que o avião passou, nós achávamos, os moradores, que estava tendo alguma apresentação da Esquadrilha da Fumaça, porque de uma das hélices também saía fumaça, além dele estar passando muito baixo. Então, nós não temos certeza ainda nenhuma se ele teve algum contato com a torre do aeroporto de Viracopos. Como nós, moradores, sabemos a direção do aeroporto de Viracopos, a gente imagina que ele tenha tentado contato com a torre. E outro fato é que a gente não tem certeza de nada, só as autoridades mesmo que conseguirão desvendar tudo isso, né, analisando a caixa preta do avião. Mas alguns moradores relataram a presença de combustível no quintal das casas. Nós não sabemos se isso é verdade. O avião, sim, estava com combustível, a gente sabe, porque teve uma explosão, mas se vocês observarem pelas imagens, a parte que foi feito, o incêndio ali do avião, foi justamente na queda. Então, nós não tivemos nenhuma casa ao redor danificada com um raio maior de uma explosão. Então, eu também acredito, a gente não sabe ainda, que ele tenha tentado, talvez, eliminar o combustível para um possível pouso de emergência no aeroporto de Viracopos. Ô, Viviane, minha última pergunta... falam em 62 vidas, mas diz que tinha uma cadelinha que também, vocês ficaram sabendo disso, no caso aí seriam 62 pessoas e o animal, a cadelinha, é isso? Exatamente, foram 60 adultos, né, 2 crianças e um animalzinho, sim. Ela estava, inclusive, na hora da retirada
dos corpos, ela estava na parte dos pés mesmo da sua tutora. Viviane, muito obrigado por abrir esse espaço para conversar conosco aqui do Nordeste. A gente está aqui na Paraíba. A nossa solidariedade a todos os familiares e também a vocês, porque vocês também viveram esse momento e deve estar um clima. Imagine para a gente aqui, né? A gente vê nas reportagens, para a gente estar aqui no Nordeste, a gente se compadece. Imagino vocês que vivenciaram, que viram todo esse clamor e também esse incidente que aconteceu aí na cidade de Viedo, que fica bem próximo a Campinas, como a senhora bem disse aí, descreveu. Um abraço fraterno e muito obrigado.